Olá pessoal, hoje então eu tô aqui pra gente continuar com o nosso curso de extensão, falando um pouco então dessa segunda semana, né? Infelizmente minha última aula com vocês, mas a gente vai seguir conversando durante essa semana ainda, né? Essa segunda aula tem como tema experiência, né? Pensada a partir dessas noções de identidades e sexualidades dissidentes. Bom, quando eu tô falando sobre experiência, eu tô pensando especificamente sobre um tipo de literatura. Ela não é necessariamente nomeada, né? Mas são alguns tipos de livros que estão preocupados com a noção de identidade dos personagens principais, né? Então, eu pensei aqui em três autores e livros que eu li nos últimos tempos e que falam sobre essa temática, né? O primeiro deles é O Coração Apertado, da Marie Namdier. Ela é uma autora francesa e ela vai trabalhar um pouco sobre essa noção de não pertencimento, né? O livro ele foi lançado pela Kozak Naif. Ele não teve uma reedição, então ele é de difícil acesso, mas ele é um livro muito interessante. É o que eles chamam mais ou menos de literatura de desterritorialização ou de não pertencimento na França. E fala sobre a história de um casal onde o marido ele é atacado e o casal não sabe necessariamente o que aconteceu para isso, né, para isso se suceder. Né? Eles são dois professores muito reconhecidos no bairro e isso leva a todo um processo então de descoberta da identidade a partir dessa narrativa. O segundo livro que eu trouxe aqui é Água Doce, da Akawaki Emezi. Ela é uma autora também nigeriana, mas ela atualmente mora nos Estados Unidos. Ela é uma pessoa não binária, né? Então, desculpa aqui o uso do pronome, mas eu ainda não estou muito acostumada, então, mas seria alguma coisa como Elo, né? Elo é um autor não binário e a história fala um pouco sobre a personagem principal que tem uma série de identidades dentro de si. A noção da história é um pouco difícil de repassar, assim. Eu acho que ela é uma história que precisa e demanda uma atenção. Mas a personagem principal é uma Obganji, né? Que é um termo nativo, né? Uma concepção nativa da Nigéria, de um povo específico, né? Dentro da Nigéria. Mas são espíritos que se alocam dentro do corpo de crianças quando elas nascem e se um ritual não é feito para esses espíritos saírem, eles trazem catástrofe, destruição e uma série de outras questões para essa família. E a Kawaki ela vai falar um pouco sobre essas noções, pensando um pouco sobre essa personagem principal que vai, né, ser reconhecida como Obiganji. E daí tem uma série de construções muito interessantes. É um livro que ele foi lançado pela Capulana, né, que lança uma série de autores negros, principalmente, e nigerianos aqui no Brasil. É um livro que eu recomendo fortíssimo. Ele é muito interessante para quem quer pensar em noção de identidade, principalmente porque ele fala de uma pluralidade de vozes, né? E o último, que na verdade é o mais antigo, né? É o Possessing the Secret of Joy. Esse livro não foi lançado ainda no Brasil, o que é muito engraçado, porque, né, ele foi escrito pela Alice Walker. Para quem não ligou o nome, a figura é autora da Cor Púrpura. E esse livro ele segue uma das personagens que aparece muito rapidamente na Cor Púrpura e também vai falar sobre essa busca dela de uma identidade, né? É uma personagem, essa personagem principal, ela foi tirada da sua sociedade quando ela era muito jovem e ela ia ser submetida ao processo ritualístico de castração feminina, né? Ou mutilação feminina. E ela é retirada dessa aldeia, né? Por missionários.
E a partir disso ela começa uma série de questões quando ela vira uma mulher, né? No sentido de que ela se constitui enquanto uma mulher. Ela começa a ter uma série de questões de identidade e conta um pouco sobre essa jornada. É um livro muito interessante, ele não tem uma linearidade, ele brinca com essa noção de linearidade histórica, então cada capítulo é narrado por um personagem e a gente não tem necessariamente uma configuração de uma linha de tempo, né, linear. Mas enfim, são três livros sensacionais que trabalham com a noção de identidade, como vocês podem ver, né, são três identidades de autores e autoras negras e que vão falar sobre essa noção de uma busca por identidade, né? Uh, e bom, um pouco disso a gente vai estar no Abdel Ataya, né? O Abdel Ataya é um. Eu esqueci de colocar a foto dele, mas depois ela aparece magicamente aqui na edição. O Abdel Ataya, ele é um autor marroquino, né? Como vocês devem ter visto no conto que a gente separou, no conto não, nessa carta, que é um trecho desse livro, Aquele que é Digno de Ser Amado. Ele nasceu em Salé, Marrocos, né, em 1973. Uh, Marrocos é um país que até hoje a homossexualidade é ilegal, né? Então a pena é de 6 a 3 anos de prisão. Então, essa noção da homossexualidade ela vai estar muito presente nessas obras do Abdel Ataya, principalmente nessa, vai ser a única obra que a gente tem traduzido para o português até então, né, que é Aquele que é Digno de Ser Amado. Essa obra eu entrei em contato a partir de um grupo que eu já falei aqui antes, mas que é o Somos Mais Literatura. É um grupo que ele é coordenado por mim e por uma amiga muito especial, que é a Flávia Novaes, e nós temos esse grupo dentro da ONG Somos, aqui de Porto Alegre. E ele é um grupo que a gente só lê autores LGBTs, né? LGBTI, Q+, enfim, né? A gente usa LGBT como uma sigla mais comum para as pessoas. Mas a noção é ler autores LGBTs e entender um pouco sobre essa construção de uma narrativa que fala sobre a experiência, como a gente vai ver, né, que é o tema dessa aula. Então, foi a partir de lá que a gente entrou em contato com essa leitura, né, quando procuramos autores e autoras que a gente ainda não conhecia, obras que estavam sendo lançadas. E o interessante desse livro é que ele é semi-biográfico, né? Como se vocês lerem um pouco sobre a história do Abdala, a mãe dele morreu há muito pouco tempo. A relação dele com as irmãs foi um laço reconstruído há pouco tempo também, né? Então, esse livro, ele fala sobre esse processo identitário, né, do Abdallah Ataya, mas também fala do processo identitário do Ahmed, né? E daí ele é composto por essas quatro cartas, né, que vão sendo colocadas em ordem cronológica reversa, né? Então a gente começa com a mais atual dele, que é uma carta para a mãe. Depois a gente passa para uma carta de um cara que teve um relacionamento muito rápido com ele. Tem essa carta daí que a gente leu, que é a que ele vai fazer pro Emanuel, que é o cara que vai tirar ele do Marrocos. E a última carta, que é uma carta que ele faz para esse amigo dele de infância, né, que vai vai construir um pouco esse sentido, né? O interessante desse livro, principalmente se a gente pensa essa ordem cronológica, assim, é que não é tanto um spoiler, mas eu acho que é um convite para vocês lerem esse livro nessa intenção, é que se você lê ele pela primeira vez, você entende isso como um processo de imersão na subjetividade do Ahmed, né? Como ele vai abrindo as camadas dele até chegar naquilo que seria algum tipo de experiência mais explícita, implícita, que transforma tudo. Agora, se você lê ele ao contrário, né, que foi a minha experiência última, agora relendo, que é começando por 90, indo para 2005, 2010, 2015, você começa a notar isso como um processo de construção dessa identidade, dessa subjetividade dele, né? Então, ele é um livro muito interessante, a gente pode ler ele em várias dinâmicas. Eu acho que lendo ele em dinâmicas diversas,
provoca certos sentidos maiores do que quando a gente lê ele na primeira ordem, né? A gente discutiu ele bastante dentro do grupo e chegamos a coisas muito interessantes. Um, eu tô programando para fazer um vídeo sobre essas minhas interpretações sobre esse livro. Quando ele sair, eu linko de alguma forma aqui para vocês saberem. Mas enfim, né? Esse livro ele traz uma série de marcadores sociais da diferença, né? Como a gente vai dizer, identidades que acabam gerando experiências diversas, né? O, o Ahmed, assim como Abdallah Taia, ele é árabe, ele é muçulmano, ele é homossexual, ele é marroquino, né? Ele é de uma geração que viveu a experiência da AIDS, então tem uma série de construções interessantes, né, desses marcadores sociais da diferença dele e que vão ser colocados em ação durante o livro, né? E eu escolhi especificamente o de julho de 2005 porque nesse ponto a gente encontra, eu acho que de uma forma mais explícita, todas essas questões na voz do Ahmed, né? Essas questões elas perpassam de alguma forma a carta de 2010, mas elas perpassam na imagem desse amante que ele vai ter, né? Então a de julho de 2005 é muito interessante nesse sentido, né? Porque ele é um relato de experiência. E falando nesse sentido, né? Antes da gente necessariamente entrar naquilo que eu queria provocar vocês a pensar comigo sobre essa carta, eu queria trazer como que eu estou pensando a noção de experiência, né? Então, aqui eu penso experiência a partir da John Scott, né? Que foi o texto que eu referenciei para vocês lá na bibliografia, né? Ele é um texto um tanto quanto fácil, mas ele também é difícil, né? Porque a John Scott, ela é uma historiadora, ela tem uma jornada longa, né? Ela nasceu em 1941, ela já é aposentada. Ela vai virar um expoente dentro da história, ou a gente entende ela como um expoente a partir do texto dela, Gênero, uma categoria útil para análise histórica, que é lançado em 86, mas chega no Brasil em 95 enquanto uma tradução, né? E ela vai estar muito preocupada com essas categorias históricas e como pensar essas categorias em termos de uma boa análise histórica, né? Isso, dentro da antropologia, tem um apreço muito grande, e eu vou falar um pouco mais agora quando a gente falar sobre a categoria de experiência, mas principalmente porque esses tipos de categorias, como alguns de vocês lá já lançaram mão, né, principalmente trazendo outras autoras para falar sobre a categoria de gênero, a antropologia trabalha com categorias a partir de uma noção empírica, né? Então a gente sempre pensa as categorias a partir da sua vivência e não necessariamente a partir de construtos já fechados. Então vocês muito dificilmente vão entrar num livro de antropologia, num artigo, e a pessoa vai dizer: Ah, eu entendo a categoria de gênero como X. Né? Não. Uh, de uma forma geral, a gente vai dizer que nosso objeto de estudo é gênero, nosso objeto de estudo é sexualidade, mas a gente vai entender isso a partir de como as pessoas utilizam, como as pessoas agenciam, como que as pessoas colocam em ação essas categorias, né? Então, é nesse sentido que a John Scott é muito lida, principalmente esse texto específico, né, sobre gênero, uma categoria útil para análise histórica, porque ela vai fazer essa ponderação, né, que gênero não é uma construção entre feminino e masculino, mas gênero é uma categoria histórica, né? É uma categoria que ela vai sendo ressignificada e vai se modificando durante o tempo. Então, uma boa análise historiográfica, ela vai estar atenta a essas questões e não vai trazer, né, não vai cometer anacronismos de trazer como nós entendemos gênero para quando, por exemplo, vamos, né, num exemplo bem diacrônico, né, vamos analisar alguma questão medieval, por exemplo, né? Para fazer algum tipo de recorte grande para a gente também lidar com esses recortes maiores, que eu acho que é mais fácil da gente entender, né? Então, existe um livro muito interessante, né, que é do Thomas Laqueur, que se chama Invenção do Sexo, que ele vai trazer um pouco sobre essa noção em termos da categoria sexo, né? E como o sexo muda durante
desde os gregos até o Freud, né, que é a perspectiva dele de análise, e ele também, como historiador, vai demonstrar como essa categoria de sexo é uma categoria histórica, como ela vai sendo modificada e vai sendo experimentada e vivenciada de formas diferentes, né? Se a gente pega, por exemplo, só a medicina ou só esses saberes que estão falando sobre o sexo. Então, a John Scott aqui ela entra para a gente pensar um pouco melhor o que é essa categoria de experiência, né? E povoar um pouco melhor essa categoria de forma a gente também não cometer anacronismos quando a gente está pensando a experiência. E bom, por que ela é cara, né, para a historiografia? A experiência, assim como para a antropologia, ela é uma categoria cara porque ela nos coloca primeiramente uma pergunta, né, que é como a gente documenta a experiência dos outros, né? Isso é uma pergunta que historiadores da diferença, né, que são historiadores que estão pensando, por exemplo, a questão da produção da diferença, como eu já falei, que é o tema principal da antropologia, né? Então por isso que se aproxima muito. Uh, a, existe uma preocupação em comum que é como que a gente documenta essa experiência dos outros, né? Em termos históricos, isso significa tomar um diário como uma realidade. Isso significa tomar os relatos, por exemplo, pensando no conto da Aya, né, que você tem uma série de relatos que são de fitas que foram gravadas. Bom, você vai tomar essas fitas enquanto realidade em si, né? E essa é um dos primeiros movimentos que a John Scott faz no livro, no texto dela, que é justamente de que no século XX teve uma mudança quando a gente pensa a categoria de experiência, que é essa noção de que a experiência seria um testemunho subjetivo como imediato, verdadeiro e autêntico, né? Que a experiência seria o que a gente tem mais de real, né? Uma noção de subjetividade aqui, ou seja, uma noção de construção da pessoa que seria a forma mais imediata, verdadeira e autêntica de acesso que a gente teria à realidade, né? Mas o que John Scott vai falar é que quando a gente pensa a experiência enquanto essa evidência da realidade, a gente está pensando que ela é inerente aos indivíduos, né? Então, de alguma forma, ela escaparia dos tecidos sociais. Ela acabaria descontextualizada quando a gente pensa simplesmente a experiência como uma evidência de realidade, né? A gente não para pensar como que essa experiência está alocada em questões maiores, né? Numa rede social maior, né? Como ela vai dizer, uh, se a gente toma ela como evidência de realidade, e nesse sentido ela seria também a evidência do fato da diferença, né? Porque em termos de produção de diferença, a evidência seria a construção maior, né? A evidência da experiência seria essa construção maior, mas a gente acaba naturalizando as categorias, né? Ela vai usar um exemplo muito interessante, né? Que é de um autor negro, eu não lembro necessariamente agora o nome, mas que ele vai trazer essa discussão, né? De que na década de 70, se eu não me engano, 60 ou 70, ele está em São Francisco e ele entra numa sauna gay, né? E até ele entrar nessa sauna e ver essa sauna povoada de homens, né, que estão se relacionando, né, de formas afetivas, sexuais, amorosas, né, mas enfim, estão se relacionando com outros homens, isso produz nele um tipo de experiência que funciona como uma produção de visibilidade. Como a John Scott vai trazer, é essa noção de visualização, né, dessa concentração de outros homens que compartilham dessa experiência dele, que faz com que ele entenda que a construção que ele tinha ouvido falar antes, né, de homossexuais enquanto depravados, enquanto pessoas erradas que não existiam, que era uma minoria, ela se desconstrói nessa experiência da visualidade, né? Mas o que a John Scott vai trazer é que, bom, sim, isso é uma experiência. Isso é uma a experiência da visualidade, ela é uma experiência capaz de destruir certas preposições que estão colocadas pra gente, né? Mas ao mesmo tempo, ela não é suficiente quando a gente está falando de termos históricos ou em termos antropológicos também.
E aqui eu coloco uma pergunta maior, e talvez em termos literários, né? Porque, como ela vai botar na página 26, explorar como se estabelece a diferença, como ela opera, como e de que forma ela constitui sujeitos que vêm e agem no mundo. Ou seja, para ela, a experiência ela tem uma capacidade quando a gente consegue pensar a partir dela como que a diferença se produz, né? Como que a diferença opera, né? Como que elas se constituem em sujeitos que vêm e agem no mundo, né? Então aqui para ela a experiência ela existe enquanto uma categoria de análise, né? Uma categoria interessante da gente pensar a partir de um exame crítico dessas categorias de representação. O que significa disso? Significa dizer que a identidade é um processo histórico discursivo. Isso pode ser uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? Ou seja, a identidade não é algo fixo, né? Quando eu digo, por exemplo, que eu sou um homem gay, eu não sou um homem gay 24 horas por dia, né? Minha identidade enquanto homem gay, ela é uma coisa que depende de uma série de circunstâncias que estão colocadas, né? Quando eu tô tomando chimarrão com os meus pais e com a minha avó, talvez a minha homossexualidade em nada esteja atuando ali. Ou talvez ela esteja. E é interessante então notar quando ela está e quando ela não está. Não é interessante, num ponto de vista de uma análise crítica, a gente entender as identidades enquanto fixas. Porque isso pressupõe que isso pressuporia que a própria experiência não atinge o indivíduo, né? Se a identidade, por exemplo, ela fosse fixa, e a identidade desse autor, né, ela fosse fixa ao ponto dele dizer, não, eu sou gay, não vou ser gay, ponto, porque gay é o depravado, não existe muitos, então eu vou ser, né, colocado para a esteira da sociedade. Se a identidade fosse fixa nesse sentido, né, a experiência dele de entrar numa sauna não surtiria efeito nenhum, né? Afinal de contas, essa categoria, essa identidade, né? Essa categoria de representação de si, ela estaria fixa. Então, o que John Scott vai dizer é justamente que não, o que a gente precisa fazer é recusar essa noção, né, de uma categoria de experiência fixa, porque isso pressupõe uma categoria de identidade fixa, né? E historicizar esse processo. Entender quais são os tipos de questões que estão colocadas dentro dessas relações para que essas categorias funcionem, né? Para que, por exemplo, esse autor, um homem negro, gay, na década de 60, pudesse experienciar essas coisas. O que está colocado dentro dessa questão, né? Uh, a gente pode pensar isso de uma maneira muito forte, por exemplo, como a categoria de identidade se modifica quando a gente tem, por exemplo, a epidemia da AIDS, né? Ou do HIV. E, por exemplo, essa própria nominação entre HIV e AIDS, né? Como ela vai mudando e se deslocando no decorrer do tempo. Então, se a gente pensar historicamente dentro do movimento brasileiro, é justamente a partir da epidemia da AIDS que você vai ter uma construção de um movimento LGBT, principalmente o movimento gay, né? O movimento lésbico e o movimento trans, eles acontecem paralelamente a esse movimento, mas vai ser um movimento gay justamente pelo tipo de construção social que a gente tem da AIDS, né? A professora Larissa, que vai dar a próxima semana, ela fez uma tese sobre isso, demonstrando, por exemplo, o quão foi difícil para os médicos conceberem a ideia de que mulheres contraíam HIV, que mulheres tinham sim né, a possibilidade de desenvolver AIDS e morrer por isso, ao ponto de que agora nós temos uma equiparidade, né, no caso de infectados. Então não são só homens gays, mas que durante a década de 90 eram sim os mais afetados em termos de como era produzida essa epidemia, né? E nesse sentido, vai ter um grande investimento durante a década de 90 em projetos sociais e projetos de saúde, né, que vão colocar o homem gay ou depois a categoria de homem que fazem sexo com outros homens, né, para essa noção de identidade, né? Se você simplesmente utilizava a categoria gay, você não conseguia pegar pessoas que não estavam utilizando essa categoria, então
volta para essa noção de experiência, né? Não significa que essas pessoas não tinham relacionamentos e não tinham relações com homens, né, em termos sexuais, né? Não era o sentido de que eles não podiam estar num fator de risco. A questão é que quando a gente pega certas categorias, né, identitárias, a gente também deixa escapar outras pessoas que não se identificam por essa categoria ou que estão em outros processos, né, de identificação. Toda uma série de questões aqui, né? Então, durante essa epidemia da AIDS, você tem um grande investimento e esse grande investimento vai significar, junto, né, com o nosso processo da Constituição de 88, produzir uma série de organizações não governamentais que vão estar mobilizando esse dinheiro, que vão estar produzindo políticas públicas de saúde, vão estar produzindo pesquisas, vão estar produzindo informações, dados, e nesse modo que o movimento LGBT acaba se conformando num primeiro momento, né? A gente tem agora, se vocês forem procurar, uma série de ONGs que estão fechando justamente porque a gente não tem investimento e essas ONGs não têm outro tipo, né? Elas se fundaram dentro de um tipo de investimento muito específico, então elas têm que se refazer para outros tipos de construções. Então, né? Tudo isso para mostrar um pouco para vocês que a categoria de identificação, né? A categoria de identidade, né? Quando a gente pensa ela enquanto uma tradução da experiência, ela se modifica no tempo e no espaço, né? Então, aqui eu acho que é uma coisa muito interessante de pensar que são duas coisas muito diferentes a gente falar da categoria de experiência e a gente falar da ideia de local de fala, né? Local de fala, a gente, quando utiliza essa expressão, a gente não está dizendo que a experiência é uma evidência de realidade, tá? Eu acho que o local de fala, ele fala muito mais sobre a possibilidade da gente entender os nossos privilégios e possibilitar que pessoas que foram apagadas dentro da nossa história a poderem falar, né? Então, por exemplo, durante muito tempo mulheres negras não puderam falar e ainda não podem falar, né? Então, quando a gente aciona a categoria de local de fala, é no sentido de que ouvir essas vozes, ouvir essas experiências é importante, né? Não necessariamente porque elas são uma evidência de realidade, porque nenhuma experiência em si, né, como a John Scott vai muito bem nos relatar, consegue trazer todas as complexidades, né, de uma questão. Mas quando a gente fala sobre local de fala, a gente, né, sendo redundante, a gente está trazendo muito mais essa noção de que certas vozes sim foram apagadas e certas vozes precisam ser ouvidas antes necessariamente de que a gente produza algum tipo, né, de abstração, algum tipo de teorização, como se essas vozes já tivessem sido ouvidas. Então, esse texto aqui ele não está ainda, né, dentro dessa discussão. O local de fala não existia quando a John Scott está pensando nessa categoria. Mas quando a gente está falando de evidência de realidade, né, e algumas pessoas sim vão utilizar o local de fala como evidência de realidade, eu acho que é importante a gente estar atento para essa noção, né? Que bom, local de fala não deveria ser uma evidência de realidade, né? No sentido de abstrair dela a possibilidade completa de uma identidade ou de uma categoria de representação, né? Porque isso seria falso, né? A gente poderia pensar que outras pessoas se identificaram como gay na década de 60 que não foi pelas saunas. Então você dizer que a categoria, por exemplo, de identidade gay era conformada pelas saunas, você está restringindo ela. Ou você não está demonstrando como essa categoria era acionada de outras formas, como, por exemplo, o movimento organizado, o primeiro movimento organizado que teve de homossexuais nos Estados Unidos, era um movimento onde você não podia ser feminino, né? Não podia demonstrar qualquer tipo de afetação. Você tinha que estar sempre se reproduzindo pelos padrões da época, então eles se encontravam todos vestidos de terno, gravata, cabelo engomado, né? Passando uma identidade do bom cidadão e tinha uma série de construções que negavam, né, essa noção de uma sexualidade dissidente, com práticas dissidentes, né, com práticas que não entravam dentro de uma normatividade heterossexual.
né? Então, isso acontecia concomitante às saunas, né? Na Baía de São Francisco. Então, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco, né? E eu gosto dessa frase na página 42, quando ela vai dizer que quando a gente está falando sobre essa discussão, né? E quando a gente está falando sobre por que a gente não pode tomar a experiência como evidência de realidade, é justamente porque significa recusar a separação entre experiência e linguagem e insistir na qualidade produtiva do discurso, né? Então, aqui quando ela está falando sobre isso, ela está justamente dizendo que, bom, a identidade ela é uma junção da experiência com a linguagem, né? Ela é uma junção porque ela uma identidade ela transmite um sinal de igualdade de experiências, né? Mas quando a gente separa, né? Quando a gente simplesmente coloca que qualquer evidência, né? Qualquer experiência, ela resume em si a identidade, a gente acaba separando ela da linguagem e a linguagem enquanto um produto histórico, né? A linguagem enquanto um produto que vai se modificando. E a experiência, então, e a identidade também se modificaria. Tem essa frase aqui que eu acho que junta tudo isso, né, que eu estava trazendo e que eu acho que resume muito bem o ponto dela, né? Uh, Pegando essa fala desse autor, ela vai dizer: o que significa ser negro, gay, escritor? Ele pergunta. Existe um domínio da identidade pessoal fora das restrições sociais? A resposta é que o social e o pessoal estão embrincados um no outro e que os dois são historicamente variáveis. Os significados das categorias da identidade mudam, e com eles, as possibilidades para se pensar o self. Eu acho que isso resume muito bem o ponto dela em termos de experiência, né? Experiência é uma noção historicamente variável e implica, né, como as categorias de identidade vão mudar, justamente as possibilidades de nós nos pensarmos subjetivamente mudam, né? Se a gente pensar, por exemplo, num gay que está sendo perseguido dentro de um sistema na Alemanha nazista, né? A gente está pensando de uma subjetividade completamente diferente de um homem que está vivendo atualmente outros tipos de pressões a partir por exemplo, no Marrocos, né? Não dá para dizer que esse tipo de perseguição é igual, mesmo que seja uma mesma perseguição de governo, né? A gente está falando de circunstâncias diferentes. A gente está falando, por exemplo, de um cenário onde o gay ou ser homossexual não está mais nos grandes compêndios, né, de doenças de distúrbios mentais, né, como estava até pouco tempo atrás, né? A mesma coisa com a experiência de uma mulher lésbica ou de uma pessoa trans, né? Talvez a pessoa trans muito mais, porque saiu agora, né, do catálogo internacional de doenças, né? Saiu agora nesses últimos anos, foi em 2018 que se sai, né, do CID a categoria de transexualidade, né? Então você tem uma série de provocações também que vão, né, sociais, que vão modificar a forma como a gente se percebe e como a gente produz essa identidade, né? E nesse sentido, como essa experiência também vai ressignificar coisas, né? Em um último exemplo muito significativo da minha pesquisa, quando eu pesquisei a questão da retificação de nome e sexo de pessoas trans, uma das histórias que são mais contadas foi quando teve o primeiro multirão, né, desses processos que estavam reivindicando essa retificação de nome. Gênero e sexo não era ainda pensado na época, mas que aconteceu durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, onde essas pessoas estavam, né, numa atividade coletiva, e dessa atividade coletiva se encaminhou, né, foi um tipo de passeata até o Fórum Central de Porto Alegre, e lá conjuntamente se abriu esses primeiros processos, né? Então foi um processo de visibilização, como a gente pode pensar, né,
E um processo de visibilização que acabou resultando num processo de aceitação desses processos muito rapidamente, né? Se diz entre uma semana e duas, esses processos foram autorizados, foram deferidos, né? Então, isso produziu um tipo de efeito que fez com que, por exemplo, o G8 adotasse esse mesmo modelo durante todos os seus multirões, né? E durante todos os multirões fosse reproduzido essa possibilidade de visibilização, né? E essa possibilidade de visibilização, então, colocada junto com o Dia Internacional uh, de Visibilidade Trans. Agora eu não sei se é nacional ou internacional, acho que é nacional de visibilidade trans, né? 29 de janeiro. Então, mas esse processo em si de visibilização, ele não contém dentro de si todas as experiências trans, né? Existem pessoas que não vão retificar o seu nome, né? Existem pessoas que não querem. Existem pessoas que não querem a cirurgia, né? Qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Ou existem pessoas que não vão querer a intervenção hormonal, né? Então, se a gente pega a experiência, por exemplo, de uma pessoa para falar sobre isso, essa experiência não necessariamente vai corresponder a toda aquela identidade, né? Ou todas as experiências que a gente pode ter aglutinada dentro dessa identidade e que fala sobre, né, questões específicas, mas também fala sobre momentos históricos, fala sobre toda uma questão social e política, né, que está em volta a essas questões. Bom, e eu falei tudo isso por quê, né? E eu acho que por que então voltar àquele que é digno de ser amado? Bom, eu acho que as relações são diretas, né? A gente pode pensar muitas coisas a partir dessas noções, né? Principalmente pensando essa noção da terceira carta, né? Aqui eu coloquei para vocês um mapa, ficou meio apagado porque a minha câmera está justamente em cima de Salé, mas, né, esse deslocamento de Salé até Paris, né? Uh, ali o 5e arrondissement, né? Que é onde ele vai dizer que ele vai morar com o Emmanuel, né? Embaixo tem ali um mapinha e que vocês podem ver pela imagem. Fica na frente da Notre Dame, né? Ou seja, estamos falando de um bairro muito, 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 muito bem localizado, né? E muito caro de Paris. Então, só para vocês terem um pouco dessa noção, né? Uh, Mas enfim, quando a gente está falando sobre esse tipo de literatura, né, que é uma literatura que fala sobre identidade, mas muito mais do que só identidade, fala sobre uma noção de experiência e como essas experiências vão constituindo essa identidade desse sujeito, né, a gente consegue de alguma forma pensar um pouco melhor sobre como essas categorias podem ser constituídas em algo interessante, né? Uh, e aqui eu acho que o Abtalataya ele faz um trabalho excelente de um tipo de engrenagem entre, né, o que seria da experiência do Ahmed, mas ele também traz para essa noção de identidade ou para essas noções coletivas, né? Então, num primeiro momento, ele vai trazer certos marcadores, né? Que são, por exemplo, a noção desse Ahmed de 17 anos, que ficou no Marrocos, como ele em vários momentos fala, né? Que era esse Ahmed que tinha uma lembrança de infância do seu melhor amigo, o Lahbib, uh, que tinha esse nome, o Ahmed, né? Que tinha um interesse por estudos da literatura árabe, que tinha como língua principal o árabe, né? Mas que nesse deslocamento, né, ou nesse apaixonamento, né, nessa paixão que ele vai ter por Emmanuel e que vai tirar ele desse contexto, né, do Marrocos, onde ele não podia ser homossexual, onde ele podia, né, sofrer punições a partir dessa sua homossexualidade, ele acaba sendo salvo, né? Como alguns de vocês já tinham trazido também na noção do conto passado, né? Essa noção de ser salvo está muito relacionado a alguns desses textos quando a gente está lidando com gênero e sexualidade, principalmente, né?
Mas aqui o ser salvo tem uma série de consequências, né? A possibilidade de viver a sua homossexualidade, ela vem com o que ele vai chamar de um neocolonialismo, né? E que o Emmanuel, quando ele começa a contestar essas noções, vai dizer: não, mas a França saiu do Marrocos em 1957. O que você está querendo reviver essa discussão, né? E até aproxima ele de um grupo de pessoas que está querendo discutir essas questões, né? E aqui então a gente vai notar o quanto que um nível de experiência do Ahmed vai se aproximar para ele nessa noção de um neocolonialismo, principalmente de um neocolonialismo da homossexualidade, né? Então, ele vai falar, por exemplo, dessa noção do nome, né? Que é um nome muito árabe, muito difícil de se pronunciar. Então, Ahmed vira Hamidou e depois vira Midou. Os estudos saem da literatura árabe para uma literatura francesa, né? Principalmente numa noção aqui, né? Se talvez perder o nome não fosse neocolonialismo demais, né? Essa noção de que a literatura francesa traz uma noção maior, né? Daquilo que seria o culto, daquilo que seria as grandes e belas artes da humanidade, né? Que foi um tema também que vocês trouxeram em alguns pontos, né? Essa noção sobre como o Ocidente se constitui, né, dentro de uma ideia da civilização, né, como eu trouxe nas inquietações da aula passada, né. Então a literatura francesa ela substitui a literatura árabe moderna ou contemporânea porque ela, né, ela traz em si todas essas questões de uma civilização, né, e ao mesmo tempo também essa noção da língua, né, que ele perde, ao mesmo tempo que ele ganha essa fluência no francês, ele perde a sua fluência no árabe, né, e é as irmãs deles brincam, né, com ele, tiram sarro dele porque ele não consegue falar direito árabe. Isso tem uma série de consequências, né, quando a gente pensa sobre isso, porque a princípio essas três noções são noções de um tipo de experiência que lida com a identidade dele, né? Lida com a sua identidade enquanto uma pessoa árabe, muçulmana, né? Marroquina e gay, né? E como ele vai dizer, todas essas aberturas que ele faz, todas essas concessões que ele faz e que de alguma forma, como ele brinca, né, permitem que esse neocolonialismo se estabeleça, são porque ele coloca a identidade dele homossexual enquanto uma necessidade maior, né? E ele diz isso num dado momento pro Emmanuel, né, de que a identidade dele homossexual fez com que as outras se apagassem. Para ele conseguir ser algo nesse sentido, ele precisou apagar todo o resto da sua identidade. E ele não quer mais, né? Ele não quer mais ser essa pessoa que o Emmanuel tornou ele a ser, né? Uh, mas ao mesmo tempo, né, ele vai trazer esse exemplo do outro amigo, né, do Kamal, do outro amigo não, mas desse orientando, né, do Emmanuel, e que justamente ele vai trazer de uma forma muito interessante, né, como o Kamal está fazendo esse percurso, né? A possibilidade dele de viver a sua homossexualidade também é a saída do Marrocos, né? Então, como se constrói um outro tipo, né, de neocolonialismo a partir de outras questões, né? Se o colonialismo em Marrocos estava colocado em outras questões, quando a gente está pensando, né, a divisão da África a partir da Segunda Guerra Mundial, ou antes mesmo disso, né, quando a gente pensa a colonização da África como um todo, junto com o período, né, de colonização das Américas, você tem sim uma forte influência, né, de outras questões. Né? Então, se agora o colonialismo não é feito a partir de uma noção, né, de colônia-metrópole, ainda existe um certo tipo de neocolonialismo que se estabelece nessa noção dos homens, né, homossexuais que vão fazer esse percurso, né,
França, Marrocos em forma de mudança. E que nesse percurso tem que apagar a sua identidade como uma forma de ser aceito nesse outro espaço, né? Então, de alguma forma, o Taya, ele consegue nos trazer questões que não perpassam mais só necessariamente a experiência do Ahmed, né? Quando ele traz a história, né, desse orientando, né, do Kamal, enquanto uma dessas questões, ao mesmo tempo ele traz uma outra história, né, que é o caso de quando o Oscar Wilde e o André Gide vão para a Argélia, né, em Biskra, justamente lá ele vai ter, né, esse o que seria o também essa noção desse percurso, né, de uma homossexualidade colocada sempre a partir dos árabes, né? Então, aqui ele fala sobre essa noção de como o André Gide, né, fez esse tipo de colonialismo também com esse menino, né, com essa experiência homossexual, né, com o menino e daí ele lembra muito bem sobre o como ele foi esse menino e ele ao se transformar, né, ao sofrer esse processo de neocolonialização que ele vai estar chamando a atenção, ele deixa de notar que, né, quando ele ouve essa história, né, quando ele está fazendo tá cursando literatura francesa, ele deixa de notar que é um percurso que as pessoas que estão ali em volta dele estão fazendo, né? Que esse percurso não é um percurso colocado ou um caos apenas, né? São percursos que são ressignificados, que são recolocados a partir de outras questões, né? Se a questão ali, né, pro André Gide e pro Oscar Wilde era uma impossibilidade, por exemplo, de viver uma homossexualidade na França ou na Inglaterra, né? O que significa isso para as pessoas nativas, né? O que significa isso para esses lugares, né? E aqui a gente está falando de Argélia, a gente está falando de Marrocos, ou seja, de ex-colônias francesas que tiveram um processo de construção de identidade de Estado-nação muito, muito recente, né? E que tem um tipo de construção muito baseada nesse neocolonialismo que a gente vai ter no século XX. Então, eu queria trazer um pouco isso para vocês, para a gente conseguir entender um pouco melhor como, nesse caso, mesmo que a gente esteja falando de uma experiência, né? O Taya, ele é perspicaz o suficiente para nos colocar isso dentro de uma série de questões maiores e nos fazer ressignificar essa experiência não simplesmente como um relato de si, né? Não é só um relato biográfico, ele também é um relato de uma geração, né? Ele nos conta sobre um contexto histórico, ele nos conta sobre as possibilidades de se engajar e se identificar com certas categorias, né? E quais são os tipos de concessões que a gente tem que fazer, né? E quais são os tipos de perda que a gente faz nessas concessões. Então eu acho que é muito interessante e foi por isso que eu escolhi esse conto, mesmo ele sendo parte de um livro, principalmente porque se vocês leem o resto do livro, né, já tendo isso em mente, vocês vão ver que todo o processo dele, depois disso, depois dessa constatação do neocolonialismo, é uma busca, então, por essa identidade com outros árabes homossexuais, né? E é a frustração dele também em relação a isso, né? Então, já passando um pouco para essa nossa chamada para uma conversa, eu queria salientar esse destaque que está no final do texto do John Scott, né? Na página 51, que é: experiência é ao mesmo tempo já uma interpretação e algo que precisa de interpretação, né? Ou seja, a experiência ela é, como a gente viu com o Ahmed, uma interpretação do que ele viveu, né?
Mas com esses nossos deslocamentos e com essas nossas conversas aqui, ela também produz uma interpretação. Né? Essa nossa conversa ela produz algo para além, para a gente entender esse relato menor dentro de uma coisa maior, né? Dentro de outras constelações, outros tipos de relações. Né? Ela contextualiza, mas ao mesmo tempo que contextualiza, ela produz uma interpretação sobre aquela experiência. Né? Eu acho que o Taya, ele consegue fazer isso ao mesmo tempo, né? Uma outra autora que eu acho que consegue fazer isso muito bem é a Bell Hooks, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o Ensinando a Transgredir dela, ou o artigo que eu já referenciei, tá lá nas referências da semana passada, que ela fala sobre como educar homens negros, se eu não me engano é esse o nome do artigo. Ela vai falar sobre, por exemplo, a experiência dela com as escolas segregacionistas e depois com as escolas inclusivas, né? E sobre como modificou uma série de noções em relação principalmente aos homens negros. São dois textos que eu acho que são. Esse artigo é interessantíssimo, porque ela também brinca um pouco com essa noção de experiência, mas também com essa interpretação sobre o que essa experiência traduz. Né? Junto com ela, a gente tem a Angela Davis, né? Que no livro dela vai justamente falar também um pouco sobre isso, né? Sobre como os historiadores colocam certas construções, né? Quando a gente fala de escravidão nos Estados Unidos. Uh, uma série de construções que ela vai rebater, né? Com outras questões para justamente demonstrar, né? Como que a experiência dessas pessoas elas estavam sendo traduzidas a partir de uma versão do que seria a experiência da pessoa branca dentro desse mesmo período, né? Então, enfim, eu acho que tem muita coisa interessante pra gente ler, e eu acho que tem muita coisa interessante pra gente pensar a partir dessas colocações sobre essa ideia entre experiência e identidade, né? E como essa relação ela é algo que pode ser muito frutífero dentro da literatura, como ela é dentro da história, como ela é dentro dessas noções, né? Da antropologia. E, bom, aqui eu reproduzi um pouco as perguntas da semana passada, alterando um pouco, né? Mas eu acho que eu queria também ainda ouvir vocês um pouco nesse sentido, né? O que vocês acham dessa prerrogativa da Scott, né? De pensar a experiência, mas ao mesmo tempo pensar em identidades como algo históricos, né? E como que isso pode se relacionar com a literatura ou como isso pode se relacionar na maneira como a gente lê literatura, né? E eu acho que aqui nesse sentido tem alguns tipos de provocações quando a gente está falando de distopia também, né? Eu vou deixar as minhas inquietações para responder depois vocês nos comentários no fórum. O segundo também eu queria saber, porque a gente teve uma constelação muito interessante de obras que foram desde filmes a livros, né? Notícias, textos. Então, continuo querendo saber de vocês se vocês já tiveram outro tipo de contato com uma obra ficcional que usasse o tema identidade, né? E, o que essa aula de hoje conseguiu trazer para vocês de novo ou não em relação a essa experiência. E por fim, quais foram as impressões de vocês sobre essa carta, né? Vocês ficaram com vontade de ler mais o livro? O livro é sensacional, gente. Ele é muito pequenininho, né? Ele é bem fininho. É um livro que você lê tranquilo, assim, numa tarde. É um livro de se ler numa tarde. Uh, ele é tranquilo de se ler numa tarde, no sentido de que ele é pequeno. Mas ele não é tão tranquilo porque ele tem. São temas bem pesados, principalmente a primeira e a última carta. Né? São mais pesados do que esses que a gente já viu agora, eu diria. Mas enfim, eu acho que tem muitas provocações nesse ali e que estão em outros capítulos também que depois vão reverberar em outras coisas, né? Mas enfim, queria saber um pouco de vocês como foi ler, né, esse capítulo, principalmente, né, numa carta solta, mas enquanto cartas elas podem ser soltas, por isso essa provocação de vocês lerem uma carta. Né, se isso levou vocês a pensar em situações cotidianas, né, como é que foi essa experiência de vocês, certo? A gente continua se falando, vocês foram muito, e eu agradeço demais, assim, vocês foram muito proativos no fórum, isso foi muito importante quando a gente está se falando de um conteúdo EAD, né? Essa presença de vocês no fórum foi muito interessante.
E então a gente continua conversando no fórum e eu continuo depois, né? No final de semana, vou fazer mais um novo vídeo com as inquietações que vocês provocaram e algumas inquietações que eu guardei. Até porque esse vídeo ficou muito mais comprido do que eu imaginava, certo? Então a gente continua conversando no fórum. Qualquer coisa vocês podem me escrever, né? Vocês já têm os contatos todos. Não se acanhem de pedir recomendações, de falar, né? Aqui é um fórum aberto, né? Qualquer tipo de impressão é válida desde que seja respeitosa, né? Como a gente já tinha estabelecido nas primeiras conversas. Então a gente se vê no final de semana com as minhas inquietações em formato de escrita, né, no fórum.